assinou aqui. Não, eu não assino mais. Tem um que não assinou. Quem que não assinou o livro aqui? Você ou Marinho? Hã? Você que assinou? Aqui. É mesmo? Aqui. Acho que não. Renato? Deusinho, Maguinho. O Renato. O Renato eu amo. O Renato. Depois eu pego o assinatura dele, Você pode pega? tocar. Ah, é? Você não assinou, Renato? Depois eu pego a assinatura dele. Boa noite a todos. Estamos reunidos para a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alvilândia, no dia 12 de janeiro de 2015. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. Solicito 1 minuto de silêncio em memória póstuma do senhor Luiz Firmino, ex-vereador, ex-presidente da Câmara e vice-prefeito do nosso município. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvilândia, solicito da vereadora Claudinéia Aparecida Teruel que faça a leitura de um dos versículos da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Tati. Boa noite, munícipes. Eu vou ler Provérbios. Há muitos projetos no coração do homem, porém, só o desígnio do Senhor se manterá. Em nome de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao segundo secretário vereador, Arthur da Silva Ribeiro, que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, componente da mesa, nobres colegas vereadores, munícipes que nos honram com a presença, boa noite a todos. Vereador Arthur, presente. Carlos, Claudineide, Ederlei, Edmar, Leonício, Luiz Magno, Renato Teruel, Valdinei. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos para a presente sessão. Solicito do segundo secretário Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do projeto de lei complementar número 02/2014, juntamente com as mensagens e os pareceres da comissão permanente. É só uma mensagem. É o 02. É o 2, aqui, ó. Esse aqui mesmo, tá na ordem. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Tati, É esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Lê aqui a mensagem. lê a mensagem primeiro, não? É, mensagem. Projeto de Lei Complementar 2/2014. Senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência para devida apreciação o presente projeto de Lei Complementar 2/2014, que se adequa à estrutura administrativa do Executivo, criada pela Lei Complementar 72/2011.
em que em seu bojo ficou com citação em parte da Secretaria Municipal para os Assuntos Jurídicos. A referida secretária tem no artigo 12 do seu enquadramento na seção 3ª dos órgãos de assessoramento, subseção da Secretaria Municipal para os Assuntos Jurídicos, com mais suas competências para seu funcionamento. Ocorre por um lapso de digitação ou de transposição de um computador para o outro, as demais citações necessárias na estrutura do corpo da lei complementar. Ficaram ausentes, ocorrendo o mesmo em referência ao cargo de assessor jurídico da Secretária da Educação e ao cargo de assessor planejamento de finanças, onde não constaram no rol do artigo 35 da referida Lei Complementar 72 de 2011. Solicitamos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e aos nobres edis que aprovem em regime de urgência o presente projeto de lei complementar, pois o mesmo só irá regulamentar na estrutura administrativa uma secretária municipal e cargo já constante na Lei Complementar 72 de 2011. Prefeito Ivan Zinetti. Solicito do segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do projeto de emenda supressiva número 01/2015 ao projeto de lei complementar número 02 de 2014. A emenda supressiva. Aquele é o primeiro, você vai bagunçar. Você tirou esse aqui do meio, não foi? Tirou da ordem. Projeto de emenda supressiva 1/2015. Projeto de lei complementar 2/2014. Suprime ao inciso do artigo 3º do projeto de lei complementar 2/2014. Artigo 1º. Fica suprimido o inciso do artigo 3º do projeto de lei complementar 2/2014. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Os vereadores que desejam discutir o projeto de emenda supressiva número 01/2015 ao projeto de lei complementar número 02 de 2014, a palavra está livre. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de emenda supressiva número 01/2015 ao projeto de lei complementar número 2014, coloco o mesmo em votação única. O vereador que aprova o projeto de emenda supressiva número 01/2015 ao projeto de lei complementar número 02/2014, permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Após ouvido o requerimento do vereador Claudinei. Não é emenda, Ney. É emenda. Ela votou em emenda. É. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar número 02/2014, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar número 02/2014, coloco o mesmo em primeira votação. O vereador que aprova do artigo 1º do projeto de lei complementar 02/2014, permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprova
do artigo 2º do projeto de lei complementar número 02/2014 permaneçam sentados. O vereador que aprova o artigo 3º do projeto de lei complementar número 02/2014 permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 4º do projeto de lei complementar número 02/2014 permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 5º do projeto de lei complementar número 02/2014 permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 6º do projeto de lei complementar número 02/2014 permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar número 02 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar o referido projeto nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Está aprovado. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar número 02/2014 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar número 02/2014, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei complementar número 02/2014 permaneçam sentados. Você é crescido com a emenda, né? Já está crescido. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar número 02/2014 em segunda votação. Solicito da primeira secretária vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel que faça a leitura do projeto de lei complementar número 03/2014, juntamente com as mensagens e os pareceres das comissões permanentes. Esse aqui? É a mensagem e os pareceres da comissão. Alvinlândia, 16 de dezembro de 2014. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei complementar 3/2014, que dispõe sobre a criação na estrutura administrativa municipal, quadro geral dos cargos efetivos que especifica e dá outras providências. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar número 03/2014, a palavra está livre. Com a palavra o vereador Valdinei da Silva Faria. Senhor presidente, secretários da mesa, colegas vereadores, munidos que nos honram com vossa presença, eu venho aqui versar sobre o projeto no sentido de que foi me informado através do presidente que foi feita uma reunião com os funcionários interessados, diretamente interessados no projeto, e que houve um entendimento no sentido da votação favorável do projeto. Procede a informação, senhor presidente? Então, estaremos aqui criando nesse projeto os cargos de agente comunitário de saúde, que provavelmente deverão passar por concurso agora, efetivando os funcionários que passarem no concurso. Tá? E somos sabedores que se fazia necessário, porque realmente tinha-se uma irregularidade em não poder estar efetivando os funcionários. Tá? Tem-se o risco de não passar? Tem-se o risco de não passar.
Só que também, às vezes a pessoa está ali trabalhando há 20 anos, aí chega alguém aí, muda de administração cada 4 anos, chega aí, faz um concurso e tira a pessoa já lá com seus 45, 50 anos de serviço, fica desempregado, é pior ainda, eu acho, a situação. Então, eu acho que, se houve entendimento, isenta essa Casa de Leis de qualquer tipo de comentário depois, alguma pessoa queixosa aí que possa ser que não veio obter êxito na hora de estar fazendo esse concurso, tá? Digo aqui pessoalmente que não seria favorável ao projeto, mas como houve o esforço da presidência e também a aprovação e o contento daqueles que estão envolvidos nesse projeto, então declaro meu parecer favorável ao projeto. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Ederlei. Senhor presidente, componentes da mesa, funcionários dessa casa, companheiros vereadores, munícipes que nos honram com a presença. É óbvio que na reunião também falei que eu era contra esse projeto, desde que, quando o Tribunal de Contas informa o Executivo que há irregularidade, então ele tem que tomar providência, primeiramente, de mandar embora. Depois, vem para a Câmara para abrir os cargos novamente. Agora aqui está vindo ao contrário. Está vindo primeiro para abrir o concurso e depois para ele mandar embora. Porque fica assim em evidência que até talvez, até eu estava conversando com o seu presidente, e ele nos informou que tinha feito a reunião com as agentes e elas tinham concordado. Mas mesmo assim, eu torno a falar, eu acho corretamente ele tinha primeiramente que mandar embora, já que o tribunal está informando para ele que ele vai ter que devolver o dinheiro, então ele tem que mandar embora. Porque fica assim, é uma evidência, talvez, pode até, a gente não sabe o dia de amanhã, ele jogar nas costas da Câmara. Não, mas quem abriu o concurso foi a Câmara, eu fui obrigado a mandar embora. Então, acho que vamos deixar bem claro, vou votar favorável no projeto, mas contrariado, porque eu não era a favor do projeto, jamais. Desde que teve a reunião, as agentes concordou. Então, vou votar no projeto, mas contrariado. Como mais nenhum vereador desejou discutir... Pois não, com a palavra o vereador Renato Teruel. Senhor presidente, componentes da mesa, funcionários desta casa, nobres companheiros vereadores e munícipes que nos honram com a presença. Eu, obviamente, ia votar favorável ao projeto, porque estava constitucional do jeito que estava agindo. Eu tenho certeza que essas pessoas nunca ouviram nenhuma reclamação dos agentes. Elas sempre foram trabalho correto, trabalho nunca foi... Eu tive nada que desabonasse o trabalho delas. Não tenho nada contra o trabalho delas. Sou favorável. Nunca reclamaram delas. Eu tenho certeza que elas, se elas for concorrer pelo concurso, elas são favoritas para ganhar e vencer os concursos, porque elas já têm base, elas já têm base, porque já estão dentro do trabalho, e elas já têm convicção que elas estão fazendo, elas são favoritas para ganhar, e fica um negócio legalizado. E tudo que é legalizado, corre bem. O que não é legalizado, só vai dar coisa errada. O que é certo, sempre vai dar certo. Eu tenho certeza que elas são favoritas e vão passar nos concursos. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Leonice Eleutério. Senhor presidente, componentes da mesa, nobres vereadores, funcionários dessa casa, munícipes que não honram com a presença. Vim aqui, queria parabenizar o senhor presidente, que tomou a atitude de fazer uma reunião com as agentes, poder esclarecer o que estava se passando e acontecendo. Porque esse vereador também era contra o projeto, uma vez que
como que a gente vai criar um cargo, sendo que tem pessoas trabalhando lá, né? Então, mesmo sendo o Tribunal de Contas tendo apontado, feito os apontamentos, a gente sabe que para criar um cargo não pode ter ninguém ocupando esse cargo. Isso é a ordem natural. Manda-se embora, depois a gente vota a criação de cargo, né? Então, queria agradecer ao senhor presidente que se empenhou em tentar resolver essa pendência. E outra coisa também, eu acho o seguinte, que na verdade quem vai perder é o município. Se dessas agentes que estão aí, que faz 20 anos, algumas têm 20, umas 15, outras 20, que se perder, se elas não passarem no concurso, quem vai perder é o município. Elas já estão acostumadas na casa de todo mundo. Elas entram, saem, todo mundo as conhece. Às vezes a pessoa está com um problema que não é da alçada delas, ligam para ela, entendeu? Para tentar resolver. Elas acompanham a paciente até a cidade de Marília. Às vezes a pessoa deixa de ir com um da família para ir com a gente, porque gosta dessa gente, para ir lá. Eu, por exemplo, no meu setor, que é a Daiane, quando eu preciso de alguma coisa, eu procuro ela, para que ela possa agilizar os processos para mim, ali dentro do centro de saúde. Então, quem perde é a população. Tem umas coisas que, igual o vereador Ederlei falou, umas coisas que a gente tem que analisar bem e colocar em sentido as coisas bem colocadas. Só para concluir, senhor presidente. Bem colocada para que não possa ter injustiça. Porque a gente sabe que tem 20 anos e a prefeitura vai ter que arcar com esse compromisso, que é de mandar embora, tem que pagar, e tem que ver um modo que elas não percam, não tenham nenhuma perca. Nenhuma perca em relação a dinheiro. Porque a gente sabe que se abrir falência dessa associação aí, pelo conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho da lei do trabalho, elas vão ter que entrar na justiça para receber esse dinheiro, porque não é pouco dinheiro, não, é o dinheiro mais a multa de 50%, se abrir falência, não tem nada para pegar, né? Não tem nenhum bem, nenhum imóvel no nome para bloquear, então vai acabar dando trabalho para elas também. Já fica de um aviso aqui, para que elas também se resguardem em relação a isso. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Edmar. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, munícipes que nos honram com a presença. Eu venho aqui só para esclarecer algumas, na verdade, a favor dos vereadores que me antecedeu, e dizer que eu também sou favorável às palavras do vereador Ederlei e Leonício, que não existe você fazer um concurso para colocar para empregar um funcionário onde já tem gente empregada. Então, já por aí está errado. Mas como a gente entrou no consenso, e antes disso aí a gente fez uma reunião para estar resolvendo isso, o presidente Carlos até fez uma reunião com os agentes, e elas também concordaram com isso. Então a gente está aqui para aprovar os projetos que vai ser de bem do município. E se eles que estão sendo lesados com isso acham que é a hora de estar fazendo esse concurso, então quem seria a gente para votar contra um concurso desse aí? Então a gente tem que votar a favor e também voto contrariado por esse motivo. Agora, alguns requisitos vão ter para estar fazendo esse concurso aí. Por isso que eu acho que o Renato Teruel, o vereador que me antecedeu, comentou que acha que elas vão passar no concurso, porque elas têm tempo de serviço ali, algumas 15, 20 anos, igual o vereador Luiz falou. Então vai ser imposto alguns requisitos na prova, para quem estiver fazendo a prova vai ter já uma certa vantagem por ter tempo de serviço, por ter alguns cursos que elas têm e as outras que não fez, que vão fazer o concurso pela primeira vez e não tem os cursos que elas têm, já vão ficar para trás aí. Então, na verdade, teria que acertar quase que 90% da prova para estar tomando lugar delas. Foi que, pelo que eu vi, do que vai ser exigido no concurso, provavelmente será os mesmos agentes. Mas não descarta a possibilidade de estar sendo trocada uma ou duas agentes, não. Até porque, se está sendo um concurso, tem que passar quem passou no concurso. Não tem brincadeira de colocar quem quer, não. Porque se é concurso, é para qualquer um fazer. Entendeu? Então, quem passar no concurso, quem passou vai ter que trabalhar. Agora, requisito, se vai colocar requisito para alguém ficar lá, tudo bem. Eu até concordo com isso, até porque, só para concluir, eu queria, até concordo com isso, até porque o vereador que me antecedeu acabou de falar, ele já tem amizade com a região que elas fazem o serviço delas, então, provavelmente, os munícipes também não queriam que trocasse isso. E eu não sou um que quero que troque também. Mas a gente tem que deixar claro
que é um concurso e que está sujeito sim a passar outra pessoa nesse concurso aí. Agora a questão de valores, se não for acertado o tempo de serviço na qual eles trabalharam pelo município nesse tempo aí, seja pela associação ou pelo município, vai ter que receber isso aí. E com certeza que se fosse eu no lugar dela, se eu não recebesse, eu entraria na justiça para receber. Então eu sou favorável ao projeto, mas também acho que não devia ser votado dessa forma. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar número 03/2014, coloco o mesmo em primeira votação. O vereador que aprova o projeto do artigo 1º do projeto de lei complementar número 03/2014, permaneça sentado. Os vereadores que aprovam do artigo 2º do projeto de lei complementar número 03/2014, permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 3º do projeto de lei complementar número 03/2014, permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 4º do projeto de lei complementar número 03/2014, permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 5º do projeto de lei complementar número 03/2014, permaneça sentado. O vereador que aprova do artigo 6º do projeto de lei complementar número 03/2014, permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar número 03 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. O vereador que deseja discutir o projeto de lei complementar número 03/2014 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar número 03/2014, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei complementar número 03/2014 na íntegra permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar número 03/2014 em segunda votação. Solicito o segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do projeto de lei complementar número 04/2014, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes. Tem. Mas depois você vai ler a emenda também. É o projeto... É o número 4. 2014, aqui, ó. Projeto de lei complementar 4/2014. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta douta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei complementar 4/2014, que dispõe sobre a alteração de redação da lei complementar 66/2011, que regulamenta a estrutura do Estatuto Magistério Público Municipal e plano de carreira, vencimentos e salários dos integrantes do quadro de magistério do município de Alvilândia. Justificativa. O escopo da presente propositura que ora submetemos ao crivo dos novos vereadores por ter objeto de integração do cargo de secretário municipal da educação no quadro de magistério público municipal, adequando as questões de vencimentos e vantagens obtidos, bem como a forma dos requisitos de provimentos no cargo,
Por fim, altera a conduta de recebimento de vantagens por titulares de cargos ou empregos. Portanto, em face da relevância e interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos dos artigos 45 da Lei Orgânica do Município. Solicito do segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do projeto de emenda modificativa número 02/2015 ao projeto de lei complementar número 04/2014. Projeto de emenda modificativa 2/2015. Projeto de lei complementar 2/2014. Altera a redação do parágrafo único do inciso 3º no artigo 1º do projeto de lei complementar 4/2014. Artigo 1º. Altera a redação do parágrafo único do inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 4/2014, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. O funcionário que ocupar o cargo ou emprego em comissão ficará afastado do seu cargo em lotação inicial, resguardando o direito de retorno de origem quando seu desligamento, sem prejuízos de seus vencimentos de professor e demais vantagens do cargo. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, revogadas nas disposições em contrário. Os vereadores que desejam discutir o projeto de emenda modificativa número 02/2015 ao projeto de lei complementar número 04/2014, a palavra está livre. Com a palavra, vereador Leonício Eleutério. De volta à tribuna. Eu tô com o livrinho da LDB lá, que é as leis e diretrizes e bases da educação, e estava dando uma olhada em relação a esse projeto aqui. Pela LDB, fala que esse projeto é inconstitucional. Porque o profissional da educação afastado do cargo, ele não pode ter vinculado o que está pedindo aqui, que é o resguardo dos pontos, o resguardo dos direitos. Agora, pela reunião que ficou aqui, foi falado que estava certo, né? Eu dei uma olhada na LDB, gostaria de informar os senhores vereadores que na LDB fala que o profissional da educação afastado do cargo, ele não pode se beneficiar do cargo de professor, ele tem os benefícios do cargo que ele ocupa na atual. Agora, em relação ao secretário de educação, por ser cargo de confiança, me parece que pode. Mas os diretores, os coordenadores, não pode. Então, aí ele estava falando que era em relação aos coordenadores, aos diretores, porque se ele estiver na lotação de cargo de coordenador, ele não pode tá gozando dos benefícios do cargo de professor. Então, me parece, eu não sei se ficou, como ficou dotado aqui, se ficou só para secretário de educação ou para todos os outros. Porque me parece que se não for para secretário de educação, não pode. Então, eu não sei se algum vereador também procurou saber, deu uma estudada. Eu acho que seria melhor nós pegar esse projeto aqui, pedir vista ou votar em primeira e deixar para votar em segunda depois, porque eu tenho quase certeza que é inconstitucional. Mas eu acho que o cargo ia só para a secretária, viu? No caso da secretária. Ué. Vote primeiro, então. Mais algum vereador?
Com a palavra, o vereador Ederlei. Bom, eu penso assim, vereador. Eu acho que se votar em primeiro não tem como, não cabe uma emenda no projeto. E desde que está mudando também o anexo, eu já de imediato eu sou contra o projeto porque está mudando o anexo. De ensino médio concluído, ele está passando para curso superior ou pós-graduação e ter no mínimo 5 anos efetivo no exercício do magistério. O anterior era ensino médio concluído. Porque na gestão passada a secretária de Educação também mandou o projeto mudando, nós rejeitou ele e deixou do jeito que estava. E agora está mexendo de novo. Se votar ele em primeira, não cabe emenda. Então tem que ter mais um orador aí na tribuna para o terceiro pedir, para o quarto pedir vista. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Edmar dos Santos. Confesso aos 9 vereadores que não, eu me atentei no projeto, participei da reunião, mas não tenho livro para estar estudando se é constitucional ou anticonstitucional isso aí. Já que o vereador Leonísio falou que não é constitucional o projeto, eu acho que a gente deveria estudar esse projeto mais uma vez, pedir vista no projeto, para a gente estar votando o projeto certo, para não estar votando esse projeto errado aí. Então eu também sou contrário ao projeto. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Luiz Magno. Senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, munícipe que nos honra com a presença, faço minhas palavras dos vereadores que me antecederam e quero pedir vista do projeto. Vereador que aprova o pedido de vista, permaneça como estão. Então está aprovado o pedido de vista. Por favor. O projeto é o 4, né? Agora esse aqui é continuação. Começa aqui, né? Aqui? Solicito da primeira secretária, vereadora Claudineia Aparecida da Silva Teruel, que faça a leitura do projeto de lei número 01/2015, juntamente com a mensagem e os pareceres da comissão permanente. Mensagem 1/2015, projeto de lei 1/2015. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei número 1/2015 desta data, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal a concessão de contribuições correntes e subvenções sociais no município de Alvinlândia. O escopo da presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo o recebimento de recursos financeiros, objetivando a concessão de contribuições correntes e subvenções sociais do município de Alvinlândia. Por ser uma lei genérica, a mesma será objeto de quaisquer tipo de convênio e ou termos aditivos, que porventura o município seja contemplado. Portanto, em face de relevância e o interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos na sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Ivan Zinete, Prefeito Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 1/2015, a palavra está livre.
Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 01/2015, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei número 01/2015 permaneçam sentados. O vereador que aprova o artigo 2º do projeto de lei número 01/2015 permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 01/2015 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 01/2015 em segunda discussão, a palavra está livre 1 minuto. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 01/2015, coloco o mesmo em segunda votação. Pois não, vereador. Senhor presidente, secretários, nobres colegas vereadores, munidos com vossa presença, nós estamos aprovando R$190 mil para a Associação Cultural e Educacional Saúde e Recreação de Alvilândia, que é o cargo das agentes que nós vamos fazer. Não vai ter mais associação. Está entendendo? Ó, vai ser demitido, não vai? Vamos demitir as agentes. Aí nós estamos aprovando R$190 mil, até dessa vez mandaram separado a subvenção do CISA, que vai ser pago com advogado, os advogados lá, e manter o pagamento, né? Para não bloquear o FPM. O do Alvilândia Esporte Clube está separado, e esse 190 aqui é da associação. Então depois a prefeitura acho que vai ter que redirecionar esse recurso aqui dentro do orçamento, porque não vai usar esse dinheiro. Vai ficar um dinheiro na associação? Sem ter associação? Porque a associação é só pagar a gente, não é? Mas tem o médico, tem enfermeira, nutricionista, a fono. Nutricionista, né? É tudo por lá. Por lá. Senhor presidente, não caberia, então, conversar com o prefeito se vai fazer concurso para as agentes que fizesse de todo mundo. Então, hoje já são concursados esse povo aí. Não, eles vão fazer o concurso, né? Também. Tem que fazer também, né? Não, vai sim. Aproveita, legaliza tudo, né? Não, só que esse concurso parece que vai sair depois. Eu não sei se é depois ou é já. Que precisa também. A questão do médico não está podendo pagar mais ele da maneira que está pagando. Está errado mesmo. Tá bom, só isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. O vereador que aprova o projeto de lei número 01/2015 na íntegra permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 01/2015 em segunda votação. Solicito do segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do projeto de lei número 02/2015, juntamente com as mensagens e os pareceres da comissão permanente. Mensagem 2/2015. Temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 2/2015, desta data, que se trata da celebração de convênio com entidade sem fins lucrativos denominada Associação Assistencial, Cultural e Educacional de Saúde e Recreação de Alvilândia, objetivando a execução do Programa Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários da Saúde. Justificativa. A escopo da presente propositura, que ora submetemos aos crivos novos vereadores por objetivo do recebimento de recursos financeiros, objetivando a execução do Programa Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$190 mil,
Por ser uma lei genérica, a mesma será objeto de quaisquer tipo de convênio ou termos aditivos, porventura no município seja contemplado. Portanto, em face da relevância e interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos novos vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Vereador que deseja discutir o projeto de lei número 02/2015, a palavra está livre. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 02/2015, coloco o mesmo em primeira votação. O vereador que aprova o artigo 1º do projeto de lei número 02/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei número 02/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei número 202/2015 permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 02/2015 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 02/2015 em segunda discussão, a palavra está livre. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 02/2015, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 02/2015 na íntegra permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 02/2015 em segunda votação. Solicito da primeira secretária, a vereadora Claudineia Aparecida da Silva Teruel, que faça a leitura do projeto de lei número 03/2015, juntamente com a mensagem e o parecer da comissão permanente. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei número 3/2015, desta data, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para atender despesas com a celebração de convênio denominada Alvilândia Esporte Clube. Ao escopo da presente propositura que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a celebração de convênio, objetivando atender a prática de esportes amador no valor de R$ 31.950. Por ser uma lei genérica, a mesma será objeto de quaisquer tipo de convênio ou termos aditivos, que porventura o município seja contemplado. Portanto, em face da relevância e interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, como requeremos a sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 03/2015, a palavra está livre. Com a palavra o vereador Edmar. De volta à tribuna, queria deixar meu voto favorável no projeto 3/2015. Dizer que no ano de 2013, a gente não conseguiu estar liberando esses... Por questões políticas, eu acho. O presidente da época se faz presente, Rafael, não foi liberado essas verbas aí para estar tocando o Alvilândia Esporte Clube. Creio eu que por questão política. O ano de 2014, a gente fez uma nova eleição e, se eu não me engano, foi eleito presidente o Edinho, que funcionário dessa Casa de Lei, e a gente disputou o campeonato aí
E a gente sabe que já existe pouco lazer para o nosso município, por a cidade ser pequena, e a gente dispõe de poucas coisas para lazer. Para as crianças a gente tem algumas coisinhas aí, mas em outra sessão a gente já vem comentando que falta algumas coisas para as crianças. Mas, pelo menos para os jovens, para os adultos, a gente consegue estar fazendo isso aqui, votando. Eu creio que os outros vereadores também vão votar a favor disso aqui, para estar liberando esses 31 mil e alguma coisa para o Alvilândia Esporte Clube, onde vai ser destinado isso aí para estar tocando o time da Alvilândia. A gente sabe que é pouco, para estar comprando uniforme, chuteira, fazendo as coisas que tem que fazer para a Alvilândia mesmo, que a gente sabe que gasta disso aí. Vai viajar para uma cidade, para outra aí, a gente gasta com essas coisas aí. É pouco, mas a gente, eu acho que os vereadores aqui também estão de acordo comigo, a gente vai votar favorável esse projeto aí, para que em 2015 a gente possa estar mais uma vez disputando algum campeonato aí e levando o nome de Alvilândia na região aí. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 03/2015, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei número 03/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei 03/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei número 03/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 4º do projeto de lei número 03/2015 permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 03/2015 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto nessa mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 03/2015 em segunda discussão, a palavra está livre. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 03/2015, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 03/2015 na íntegra permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 03/2015 em segunda votação. Solicito do segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do projeto de lei número 04/2015, juntamente com a mensagem e o parecer da comissão permanente. Mensagem 4/2015. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta douta Câmara de Vereadores ao incluso projeto de lei 4/2015 desta data, que se trata de celebração de convênio com entidade sem fins lucrativos denominada Consórcio Intermunicipal de Saúde, objetivando a transferência de recursos financeiros para manutenção do consórcio e pagamento de contrato de contabilista e causídio apto de regularizar pendências, assim como pagamentos do refixo. Justificativa. A escopo presente da propositura que ora submetemos aos crivos dos nobres vereadores por ter objetivo do recebimento de recursos financeiros, objetivando a transferência de recursos para manutenção do consórcio e pagamento de contrato de contabilista e causídios, apto para regularizar pendências, assim como pagamento do refis no valor de R$ 80.250. Por ser uma lei genérica, na mesma será objeto de quais tipos de convênio ou aditivos, porventura do município seja contemplado. Portanto, em face da relevância e interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos novos vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requerendo a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município.
vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 04/2015, a palavra está livre. Como mais nenhum vereador desejou discutir... Não, acho que não. Esse é daquele que paga para não bloquear os recursos lá, né? Será? Mas é aqueles um lá mesmo. Mas não está bloqueado. Então, pronto. Ah, ele conseguiu. E parece que vai ter uma diminuição no valor da dívida ativa. Certo? Ela tinha um valor X, parece que estão conseguindo derrubar o valor para bem menos. Mas só que para isso tem que continuar pagando esse... Ah, tá. Ah, aquela vez lá do... Então eles fizeram isso aí. E parece que eles estão conseguindo derrubar o valor da dívida também. Mais alguma coisa, vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 04/2015, coloca o mesmo em primeira votação. O vereador que aprova o artigo 1º do projeto de lei número 04 permaneça sentado. Permaneça sentado. O vereador que aprova o artigo 2º do projeto de lei número 04/2015 permaneça sentado. O vereador que aprova o artigo 3º do projeto de lei número 04/2015 permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 04/2015 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 04/2015 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 04/2015, coloco o mesmo em segunda votação. Então só coloca em votação só. Então vamos lá, vamos terminar isso. O vereador que aprova o vereador que aprova o projeto de lei número 04/2015 na íntegra permaneça sentado. Se eles não lerem, bom, eles já leram tudo lá, eles têm o projeto na mão. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 04/2015 em segunda votação. Só tem 2 para terminar. Então vocês não vão nem discutir? O vereador que deseja discutir o projeto de lei número 05/2015, a palavra está livre. Com a palavra o vereador Valdinei da Silva Farias. Esse projeto aqui, número 5, só para esclarecer aqueles que estão nos assistindo, ele traz a aprovação de projeto de convênio no valor de R$ 23.769 para aquisição de materiais para creche, através da Secretaria da Educação. Então, um projeto de convênio que nós estamos simplesmente aprovando a abertura do crédito em favor da Prefeitura. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei número 05/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam
o artigo 2º do projeto de lei número 005/2015 permaneça sentado. O vereador que aprova o artigo 3º do projeto de lei número 05/2015 permaneça sentado. O vereador que aprova o artigo 4º do projeto de lei número 05/2015 permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 05 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto na mesma sessão, nesta mesma sessão. O vereador que aprova permaneça sentado. Pode ter discussão, não é? O vereador que aprova o projeto de lei número 05 de 2015 na íntegra permaneça sentado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 05 em segunda votação. O vereador que aprova o artigo 1º do projeto de lei número 06/2015 permaneça sentado. É o projeto número 6. Pois não, foi isso que eu falei. Não quer ler para... Às vezes alguém quer falar. Só vou explicar para aqueles que nos ouvem. Nós estamos, esse projeto de lei número 6, ele versa o seguinte: é para a gente estar recebendo, assinando convênio, autorizando a prefeitura para recebimento dos aproximadamente R$31 mil para estar reformando o prédio da creche Ariano Nogueira Dias. Então é simplesmente só para receber, autorizando o recebimento do dinheiro e a assinatura de convênio. Nem o vereador quer discutir mais o projeto? O vereador que aprova o artigo 1º do projeto de lei número 06/2015 permaneça sentado. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei número 06/2015 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei número 06/2015 permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 06/2015 em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto nessa mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 06/2015 em segunda discussão, a palavra está livre. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 06/2015, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 06/2015 na íntegra permaneçam sentados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 06/2015 em segunda votação. Solicito da segunda secretária, do segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, que faça a leitura do ofício número 02/2015, de 12 de janeiro de 2015, da Prefeitura do município de Alvilândia.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvilândia, vimos através deste informar que recebemos a doação de 50 caminhões de pedra da Fazenda Santa Heloísa do distrito de Santa Terezinha, São Luís, tá aqui, pertencentes ao município de Luperce, sendo em que compensação colocamos-nos à disposição para referido município nossas máquinas para ajudar na manutenção específica da estrada rural que dá acesso à referida fazenda. Oportunidade também encaminhamos em anexo nosso Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável 2014 a 2016, para que tome conhecimento e também para justificar a doação desta compensação em troca da doação dos caminhões de terra. Sem mais, colocamos na disposição de Vossa Excelência para maiores informações, se necessário, reiterando assim nossos cordiais apreços e consideração. Prefeito Ivan Zinetti. Bem, senhores vereadores, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de lembrar aos senhores que isso aqui foi o Evandro, juntamente com o prefeito lá, que conseguiu 50 caminhões de pedra gratuitamente. Só que o dono da propriedade pediu lá que, se, na época, ele precisar de acertar alguma estrada dentro lá da propriedade dele, para que a prefeitura cede a máquina para estar consertando a estrada. Em contrapartida, ele dá os 50 caminhões de pedra para a gente. Então, é isso que o prefeito e o Evandro lá, o secretário dele, né, o assessor dele, pediu para que a gente levasse a conhecimento de Vossa Excelência. Aí fica a critério de vocês e eu acho que se a gente for comprar, tem que pagar. E se também tiver que levar a máquina lá e alguém for lá e porventura fazer alguma denúncia, a gente tem que estar ciente que está fazendo isso em contrapartida. Na Santa Isméria. Pois não, senhor. Só queria deixar registrado aqui, desde o momento que ele não está pedindo autorização, ele está comunicando à Câmara. E pelo que eu entendo, essa comunicação dele aí é meio complicada. A gente sabe que antigamente comprava caminhão lá R$50 e hoje está tendo doação, só que o município lá é Luperce. Então, desde o momento que um tira foto ou denunciar esse maquinário, quem vai responder é o executivo, não é a Câmara? Porque se fosse um documento para votação, eu era contra. Porque eu não, como que eu vou votar no ofício ou algum projeto que for que é inconstitucional? Então, desde o momento, eu acho engraçado, tem hora que eu fico até meio assim. Em 2013, por que ele não mandou um ofício para a Câmara também, falando do maquinário que foi arrancar a laranja do Schmidt? Isso aí ele não mandou. Agora, e não teve doação. Não teve doação de nada. Qual que foi a doação? Ajuda política? Então, eu não vou deixar de comentar esse ofício dessa forma, porque desde o momento que eu acho que é irregular, mesmo tendo aí essa doação de 50 caminhão, mesmo assim é irregular. Agora, quem sou eu não vou, eu estou falando a minha opinião. É um ofício, um mapa que ele mandou das estradas lá, que faz aí, que vai ter que passar lá, sei lá, para justificar. Agora, eu digo aos senhores, fica ao critério de vocês. Como disse o vereador Derlei, muito bem lembrado, de qualquer forma, se haver uma denúncia, quem responde não é a Câmara. Simplesmente a Câmara julga, né? Com a palavra o vereador Edmar. Esse gráfico aqui,
Esse gráfico aqui não tem nada a ver com a estrada que vai passar lá para arrumar, não. Não, é da estrada que vai colocar a pedra. Esses gráficos, esse gráfico é, o presidente acabou de falar o que eu ia falar agora. Esse gráfico aqui é o seguinte, as estradas que estão precisando dessa pedra aí para estar sendo consertada, haja visto que os munícipes estão reclamando dessas estradas aí, principalmente os moradores que moram nesses locais. Eu sei também que não é legal, até porque o maquinário da prefeitura é para usar dentro do município de Alvilândia, não pode ser usado fora do município. Fazenda Santa Luísa está fora do município, pertence ao município de Lupercio. Mas esse ofício vem falar para a gente que, em contrapartida, está recebendo 50 caminhões que vai fazer o bem do município de Alvilândia. Juridicamente falando, isso está errado. A gente não podia estar cedendo esse maquinário para lá. Mas como bem disse o vereador Derlei, já foi cedido sem ganhar nada, por que não ceder para ganhar? Cederam para abrir lá a estrada para o Delicato lá, para abrir porteiras, coisas lá, para quando o Renato perdeu um pedaço de terra lá. Na verdade, a mãe do vereador Renato, cederam trator, cederam máquina para abrir estrada lá, para abrir terra, para eles. Arrancaram tudo a laranja lá do Schmidt, lá e não ganhou nada em troco. Eu não sei o que deu para nós. Eu não vi nada, eu não ganhei nada deles, para dar caminhão para eles lá. Então eu acho que nesse ofício aqui, não tem nem como a gente falar que é favorável, não. A gente está aqui, a gente pode comentar, que nem o vereador Derlei falou, mas isso aqui não vai responder por isso. Agora, se depender desse vereador, não vai ter foto, não vai ter denúncia, não vai ter nada não, porque eu sei que está fazendo isso para servir o município. Mas realmente não é legal. Mas se a gente está doando de graça, por que não para arrumar essa estrada aqui? Que eu tive dando uma olhada no gráfico aqui, são todas estradas que a gente mesmo usa ela. A gente ir lá na Umas, a gente passa umas estradas que está falando aqui. Só que o gráfico aqui também não está certo também não, porque estava melhor que isso. No gráfico está falando aqui, só para os munícipes que estão nos assistindo, no gráfico está falando aqui que quando a gente... aqui não está colocando data, rapaz, no gráfico. Mas, pelo que eu entendo um pouquinho desse gráfico, fala que quando a gente começou a mexer nas estradas, ela estava numa situação de 35% considerada ótima. Depois ela caiu para 10,16%, considerada boa, e depois com 41% é considerada regular. Como é que está considerada ótima 35% depois? Eu não sei lá, se algum vereador entendeu isso aqui, pudesse explicar para mim aqui. Então, nesse gráfico aqui, já que ele está considerando, se for da forma que o vereador está falando aí, tem 41% das estradas nossas estão regular, mas então estão sendo as estradas que estão sendo apontadas aqui que precisam de melhora. Então, Por isso que eu falo que eu acho que se fosse é claro que não veio uma votação para a gente aqui, e se fosse uma votação eu também não seria favorável, porque eu não vou votar um negócio que eu sei que não é constitucional. Mas como é um ofício, eu sou favorável ao ofício, desde que esteja realmente trazendo essas pedras para dentro do município de Alvilândia, para consertar as estradas que eu sei que realmente precisa ser consertado, porque eu estou andando nas estradas aí, e a gente vê que, às vezes até existem algumas reclamações do nosso secretário de obra, mas se a gente é explicável, a situação é explicável, porque é só a gente fazer uma base, não tem como você rebocar uma parede se não tiver cimento. Então não tem como o cara arrumar uma estrada se não tiver terra, não tiver pedra para ele arrumar. Então eu acho que a gente precisa dessa pedra aí. Bem rapidinho.
Mais uma vez volto à tribuna. Tenho prestado atenção e ouvido os nobres vereadores falar referente ao assunto das máquinas dirigir a outro município, mas em contrapartida o município também é beneficiado, porque nós precisamos dessas pedras. Se for para nós comprar, tem que pagar um valor alto nessas pedras. Então é quase feito isso aí, calculando eu no meu modo de pensar, mais ou menos uma permuta. A Ubilândia está dando as máquinas, mas está recebendo as pedras da fazenda. E essas pedras vão beneficiar o município. Enquanto às vezes ele tem dado de graça a máquina, isso que é uma vergonha para o município. Mas quando recebe alguma coisa em troca, isso eu não acho errado. Só acho errado quando dá para fazendeiro máquinas para beneficiar fazendeiro. Isso aí é uma vergonha para o município. Mas quando recebe alguma coisa em troca, vem favorecer o município, eu sou favorável. Deixa aqui essa palavra que seja registrada em ato. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu acho totalmente inviável, não tem nem que mandar esse ofício aqui na Câmara, tá? Até porque o prefeito não está fazendo nada demais. Se fosse atentar para a história de Alvilândia, já se usou do dinheiro público para fazer casa para parente, já usou do dinheiro público para arrumar sítio dos outros, fazer mataburro fora do município. Quem vai perturbar o prefeito agora que vai buscar um caminhão de pedra ali? Todo mundo que entra ali só fica mamando na teta pública. Esse aí está trazendo para o município. Ele está certo, ele não tem nem que vir pedir isso aqui, manda o caminhão buscar e pronto. Não tem que denunciar nada. Por que não denuncia as coisas que já aconteceu aqui? Há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, vem acontecendo esse monte de cagada e nego extorquindo o município. Todo mundo que entra lá só pensa nisso, só rouba o município. Muito obrigado, senhor vereador. Antes de encerrar a sessão, só para tranquilizar, nós temos aqui uma ouvinte da sessão, que é a Joana. Hoje ela esteve aqui também novamente, falando a respeito da criação dos cargos aí. Estive novamente conversando com o advogado, ele falou assim, fala para eles ficar tranquilo, não vai haver falcatrua nenhuma. A empresa que vai ser contratada, vai ser feita licitação, vai ser uma empresa idônea, vai ser acompanhada por gente que entende, pode ser acompanhado por vereador, se quiser, todo mundo. Então, não vai haver aquele negócio de o prefeito, eu quero que esse passe, eu quero que aquele não passe, não. Só não vai passar se, infelizmente, a pessoa não conseguir. E, para tranquilizar, gente, a gente está fazendo isso porque, da maneira que está sendo conduzida essa situação, se continuar assim, está errado. Se nós deixarmos, vai continuar errado. E vai chegar um momento que não vai ter jeito. O próprio promotor e o Tribunal de Contas vai mandar cessar essa ligação com essa associação, que ela tornou-se uma empresa fantasma. Ela não existe, ela não paga, quem paga é a prefeitura. E na realidade, a gente está cumprindo uma lei que é federal, é da Constituição. Nós não podemos ir contra um Tribunal de Contas. Nós, como vereador, se nós for contra um projeto desse, nós corremos o risco de assinar a nossa cassação. Porque já imaginou um promotor chamar nós lá e falar assim, como que você é um legislador de uma cidade, de um município, e vota contra uma Constituição Federal? Eu acho que a gente não vai ter nem resposta. Então, a preocupação da gente, de coração, é acertar mesmo. Se eu pudesse falar assim, vai ficar todo mundo, fica. Mas a gente não sabe, vai depender de cada um. Mas eu confio e acredito, e Deus é justo. Pelo trabalho que elas têm realizado, pelo tempo de carreira, pelos cursos que eles têm feito. Eu acredito na competência e na capacidade deles, e eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo. A gente está procurando acertar, regularizar isso para que não tenha problema no futuro. Que também não é viável o município devolver 200 e poucos mil reais, e como que vai pagar depois? Pagar a devolução de dinheiro e pagar eles trabalhando errado, continuar errado.
Aí não vai pagar 200, vai pagar 400. E com o quê? Já não está tendo dinheiro nem para pagar as coisas que estão na pendência. Então é isso, gente. Eu queria transmitir uma tranquilidade. Tenha coragem, não tenha medo. Que existe aquele ditado, o que é da pessoa, ninguém tira. Coloque isso na mão de Deus e vamos para cima. Vamos fazer tudo certinho que vai dar certo. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito em Deus em primeiro lugar. E eu acho que a luta nossa é para que vocês tenham uma segurança no emprego. É isso que eu queria passar para vocês. E não havendo mais matéria para a presente sessão, declaro encerrado a mesma. Boa noite a todos e muito obrigado. Hã?